Olá, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos aqui fazendo a leitura, estamos aqui compartilhando sabedoria, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 63, 62, aliás, 61. Estamos na plataforma do esquecimento. E esse esquecimento, ele pode ser traduzido de diversas formas. Então, primeiramente, o esquecimento mais importante que tem para que a gente possa se lembrar é o esquecimento de Deus. Quando nos esquecemos de Deus, nossa vida perde o sentido. E muitas vezes nós não atentamos para esse processo. Que sem essa lembrança de Deus, de Krishna, a suprema personalidade de Deus na filosofia Bhaktivedanta, nós continuaremos vivendo numa ilusão. Mas quando a gente tem vontade de mover a nossa vida e dizer, chega, eu preciso aprender sobre Deus, eu preciso ouvir sobre Deus, eu preciso cantar os nomes de Deus, eu preciso ofertar serviço desinteressado a Deus, eu preciso ofertar minhas ações em consciência de Deus, eu preciso meditar em Deus e não no vazio. Eu ficaria aqui listando uma série de preciso. Eu preciso. E a melhor forma que tem, precisamente, de encontrar todas essas faltas que nós, muitas vezes, nos voltamos para nós, para dentro, e mergulhamos dentro de nós, quando é o caso, de procurar dentro de nós as nossas falhas e não no vizinho, no outro, no praticante de Bhakti Yoga, nos mestres. Então, precisamos recobrar a nossa memória, porque caímos neste mundo material, a nossa consciência não memória. Precisamos trazer a consciência de Deus para as nossas vidas, trazer a consciência de Deus para as nossas atividades e parar de dizer, eu preciso isso, eu preciso aquilo, quando eu for isso, quando eu for aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E isso é ilusão, porque dentro da plataforma Encontre Soluções para Seus Problemas na Bhagavad Gita, é uma verdadeira terapia que nós precisamos ouvir e escutar novamente todas essas orientações da Suprema Personalidade de Deus, que já foi falado aqui antes, sobre a raiva, sobre a confusão, como lidar conosco, como lidar com o falso ego, que pode ser chamado de inimigo, lidar com a partida dos entes queridos. Então, a Suprema Personalidade de Deus tem resposta na Bhagavad Gita para tudo, para todos esses problemas. A desmotivação, a depressão, a discriminação, o medo que nos afasta da nossa verdadeira essência, que é eu sou uma alma em um corpo condicionado e eu devo trabalhar todos esses problemas para que eu possa chegar junto de Krishna e dizer, Krishna, por favor, me ajude. Deus, por favor, me ajude, como você queira chamar. Porque eu estou com medo, eu estou me sentindo impuro e eu estou esquecido ou esquecida de você, do Senhor. Com muito respeito à Suprema Personalidade de Deus. Então, hoje, vamos ao capítulo 18, verso 61, onde a Suprema Personalidade de Deus vai falar diretamente para Arjuna e vai dizer, eu estou situado no coração de todos e eu controlo as suas andanças, as tuas andanças. E que andanças são essas? São as nossas atividades materiais neste mundo material, onde eu penso que eu sou um corpo
e ajo com este propósito. Dentro de uma ilusão que não tem fim, que não acaba. E quando esta ilusão não acaba, eu me sinto perdido, porque eu não tenho o conhecimento necessário para sair desse enredamento. Para sair desse... O que é enredamento? Enredamento é você estar ali, ó, preso, trapped, como diz em inglês, preso dentro dos seus próprios problemas, dentro da sua mente, dentro do seu sentimento, dentro do pensar, sentir e agir e desejar, separado de Deus, separado de Cristo. Mas quando você sente que chegou a hora, você se une a Deus, você se une a Krishna, e você vai ter uma conversa muito séria com Krishna, e vai dizer: Krishna, tu és a suprema personalidade de Deus, e tu podes me ajudar, porque tu controlas Yoga Maya. Só tu pode me tirar dessa ilusão, porque essa energia externa, essa energia inferior, chamada de Yoga Maya, é a tua energia também. Porque não existe nada que não tenha assinatura de Krishna neste mundo material, em todos os mundos, em todos os universos, multiversos, tudo que Krishna criou, tudo que foi criado, mantido e aniquilado por Krishna em seus respectivos departamentos. Vagyana Timiranda Syagyana Jana Salakaya Satsu Milita Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos, abra seus olhos, abra seus ouvidos para a evolução. Abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes, respeitosas reverências. Já este Krishna Gurudeva, o mestre dos mestres, dos mestres, dos mestres. Pela sucessão discipular para amparar, até chegar a Srila Prabhupada, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para resgatar os países ocidentais da ignomia, do falso ego e do cativeiro terreno, e nós, almas que caímos neste cativeiro terreno, precisamos nos segurar no barco do conhecimento, segurar nessa âncora que nos vai resgatar desse mar de ilusões. Porque viver nesse mar de ilusões e continuar vivendo nesse mar de ilusões não é um bom negócio. Porque cair aqui neste mundo material é um péssimo negócio para nós, almas. E nós devemos trabalhar duramente, porque também não é fácil sair daqui, mas também, ao mesmo tempo, é super fácil sair daqui quando você estuda a consciência de Deus, você estuda sobre Deus, você ouve sobre Deus, você fala sobre Deus, Kirtaniya Sadhari, pensar, falar apenas em Deus e nada mais. E você pode pensar: nossa, isso é uma coisa muito fanática. Pois é. Justamente por conta disso que o mundo está do jeito que está, porque tudo que se ensina, que é diretamente ligado à iluminação, ao conhecimento de Deus, à evolução, nós, alminhas condicionadas, vamos logo trazendo uma respostinha ou respostona criada por esse falso ego, por esse falso eu, que tem resposta para tudo. Então, se o falso ego tem resposta para tudo, por que seu falso ego não lhe tira de onde você se encontra agora, nesse estado momento, nesse exato momento, deste momento, onde você se encontra cheio de problemas, de dilemas, onde você continua sentindo raiva, confusão, medo, e tantos sentimentos que estão dentro de nós e nós não conseguimos nos libertar destes sentimentos inferiores, porque nós ainda não encontramos a resposta. E a resposta é Krishna, a suprema personalidade de Deus, Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, que sou eu, você que me assiste e todos nós. Achar que é um corpo, que as coisas materiais vai te deixar nesta ilusão, nesta ignorância, nessa falta de iluminação, nessa falta de compreensão. Então,
O meu mestre espiritual me tira deste mar de ilusões, porque eu me pego e apego à pessoa certa. Eu vou me apegar a Deus, eu vou me apegar às escrituras que me levam a Deus, como Srila Prabhupada diz. Se você quer perguntar à sua mãe quem é seu pai, ele vai lhe dizer. Através das escrituras sagradas, que vão te levar a um conhecimento maior. Então, se sentindo esquecido de Deus, o que é que Krishna nos diz? Capítulo 18, verso 61. Vamos lá. O Senhor Supremo está situado no coração de todos. Nós prestamos nossas eternas reverências a Krishna, a Srila Prabhupada, a todos os mestres espirituais da sucessão discipular, ao meu mestre espiritual Chandramukha Swami, a todos os mestres, todos os gurus, todos os praticantes de Bhakti Yoga que sempre nos ensinam e que nos ajudam a sair desse mar emaranhado de ilusões. O Senhor Supremo está situado no coração de todos, ó Arjuna, e está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita pela energia material e é o corpo. Srila Prabhupada nos instrui. Arjuna não era o conhecedor supremo e sua decisão de lutar ou não restringia-se ao seu discernimento limitado. Assim somos nós, temos discernimento limitado. O Senhor Krishna ensina que o indivíduo não é tudo o que existe. A suprema personalidade de Deus, ou ele mesmo, Krishna, como a super-alma localizada, está situado no coração, dirigindo o ser vivo. Após mudar de corpo, a entidade viva se esquece de seus atos passados, mas a super-alma, como aquele que conhece o passado, o presente e o futuro, permanece a testemunha de todas as suas atividades. Então, quando nós ouvimos este verso, quando nós ouvimos essa explicação de Srila Prabhupada, qual é a dúvida que nós vamos ter com relação ao controle da nossa vida, às preocupações? Não se preocupe, se ocupe em servir a Deus com consciência. Aí verás o resultado, porque Deus é o controlador. Ele é quem controla as nossas andanças. Por onde vamos, Deus está com nós, porque Deus está nos nossos corações. E quando sabemos disso, nós não temos mais dúvidas e nós não vamos mais esquecer que Deus ele está presente em nós em todos os momentos. E Srila Prabhupada diz, a super-alma, aquele que conhece o passado, o presente e o futuro, a super-alma é Deus, é Krishna. Está localizado no coração. E ele permanece a testemunha de todas as atividades, isso do seu passado, do seu presente, e ele já sabe o que vai acontecer no seu futuro. Então, por que nós nos preocupamos? Porque nós queremos ser Deus. Srila Prabhupada nos diz isso. Porque nós queremos sermos deuses. Nós queremos controlar nossa vida e a vida dos outros também, que isso é problemático. Em virtude disso, todas as atividades, as entidades vivas são dirigidas pela super-alma. A entidade viva recebe o que merece e aceita um corpo material e, sob a direção da super-alma, é criado pela natureza material. Então, está tudo organizado aqui nesse processo divino, transcendental, de organização. Deus está localizado no nosso coração, mas Deus entra no nosso coração. Deus é o aplicativo divino nos nossos corações. Para que essas mentes condicionadas possam entender, porque especulamos muito sem entender, e aí ficamos, como Deus está no nosso coração? Porque as próprias escrituras autorizadas nos dizem isso, e nós não devemos especular, nós devemos entender e praticar essa relação nossa com Deus no dia a dia, para que a gente entenda que quando o coração bate forte e que você sente que não deve sair e que você sai de casa e você se dá mal, porque você não escuta a super-alma que está no seu coração, que é comumente chamado de intuição, popularmente chamado de intuição. Então, a entidade viva recebe, merece e aceita, recebe o que merece. Então, você tem o que merece. E você está no corpo que precisa estar.
Logo que é posta numa determinada classe de corpo, a entidade viva tem de agir sobre o encanto dessa situação corpórea. Por quê? Porque o corpo é a ilusão, as coisas materiais são ilusórias. Quem está no carro que anda em alta velocidade corre mais do que quem está no carro que anda mais lentamente, embora a entidade viva, os motoristas, possam ser da mesma natureza. De modo semelhante, por ordem da alma suprema, a natureza material constrói determinada espécie de corpo para um tipo específico de entidade viva, para que ela possa trabalhar conforme seus desejos anteriores. Então, o que você desejou anteriormente, você está fazendo agora. E o que você vai desejar agora vai levar você para o futuro. Então, se você está no seu carro, você sabe que você está ali, mas que dentro deste carro existe o motorista que dirige este carro, que é o seu corpo, que é a sua mente, que é os seus sentidos, que é o seu pensar, sentir e agir. Mas se você pensa, sente e age separado de Deus, separado de Krishna, para onde você está indo e direcionando este carro que precisa de uma orientação. A entidade viva não é independente. Então, outro ponto aqui, a entidade viva não é independente. Então, nós achamos que somos independentes. Então, ok, eu sou independente e eu faço o que eu quero. Nananina, não. Não faz, porque Deus é quem faz. Mas se eu não tenho essa consciência, eu vou continuar errando, continuar infeliz, continuar desejando aquilo que não é para mim. Porque Deus já me mostrou que essa pessoa não é para mim, que esse local não é para mim, que ali e acolá não é para mim. Mas eu insisto, porque eu quero ser Deus, eu quero controlar, eu quero mostrar que eu tenho poder. E você não tem poder, porque quem tem poder é Deus, é Krishna. Krishna tem força, fama, beleza, riqueza, conhecimento e renúncia. As 6 qualidades principais, fora as 63 ou 64 que estão listadas em outro livro, Néctar da Devoção. Então, nós não somos independentes. Ninguém deve se julgar independente de Deus, da Suprema Personalidade de Deus. O indivíduo está sempre sob o controle do Senhor. Gente, nós sempre estamos sendo controlados por Deus. E você tem que travar essa relação com Deus e perguntar a Deus, Deus, o Senhor quer que eu faça isso, que eu faça isso, que eu vá para ali, que eu vá ali. O que o Senhor quer que eu faça para lhe agradar? Mas a gente não pede isso. A gente não pergunta isso, aliás. A gente só pede. Deus me dê isso, me dê aquilo, resolva isso, cure minha doença, faça eu ter um bom emprego, faça eu comprar um carro, faça eu comprar uma casa, só desejos materiais. E nesse processo, não existe uma ferramenta super importante que é render-se a Deus. Rendição a Deus é você manter uma relação com Ele, uma relação de comunhão, uma relação de conexão, uma relação de comunicação, uma relação de integração. E entender que enquanto você quiser controlar, você vai sofrer. O Senhor Supremo está situado nos corações de todos. Não esqueçam disso, porque essa plataforma é a plataforma do esquecimento. Ó Arjuna, e está dirigindo nossas andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita pela energia material. E essas entidades vivas não quer dizer só seres humanos, não. Entidades vivas quer dizer tudo que foi criado por Deus que se move, tudo que se move é sagrado. E dentro desse movimento existe a energia de Deus, a energia de Krishna, a energia da criação. E nessa relação, você deve aprender, se você quer ter uma relação com Deus, com Krishna, você deve aprender a se relacionar com Ele e aprender a entender que Ele está sentado no seu coração. E que Ele vai mostrar para você tudo. E você, se for um bom menino ou menina, um bom aluno, um bom aprendiz, você vai pegar e fazer dessas atividades que Deus lhe mostra toda hora, todo instante. E nós não vemos porque nossa mente está condicionada às coisas materiais.
Se você aproveitar essa chance aqui e agora como uma alma neste corpo condicionado, porque eu sou uma alma, Aham Brahmasmi. E aí, nesse processo, nesse movimento agora, aqui e agora, você vai buscar aproveitar essa chance para não mais esquecer Deus. E para se lembrar de Deus 24 horas, não se esquecer de Deus 24 horas. Como Srila Prabhupada nos orienta, aos praticantes de Bhakti Yoga e àqueles que querem ter uma relação com Deus pessoal. Porque essa é a verdadeira história da vida nossa. Nós somos alminhas, filhos do grande Pai maior. E aí, nessa relação, a gente precisa ter essa conexão. E a gente precisa entender que Deus está nos dando esse corpo para que a gente possa evoluir, expandir nossa consciência. Eu sou Ana Cláudia Chandra, Luiz Espiritualidade, das redes sociais, Chandra dos Minutos Iluminados, Ana Cláudia Chandra. Na plataforma do esquecimento, fechamos a plataforma do esquecimento hoje. A próxima plataforma chama-se Greed, ambição. Então, assim vamos nos trabalhando e usando a Bhagavad Gita como o nosso maior terapeuta, o nosso maior psicólogo, o nosso maior orientador, aquele que orienta e controla as nossas andanças. E se a gente andar com Deus, a fé jamais vai falhar. Como diz na música de Gilberto Gil, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Com gratidão, eu encerro mais um dia aqui no Easy Espiritualidade. Encontre soluções para seus problemas na ciência sagrada da alma, a canção do Supremo, cantada pelo próprio Supremo através dos versos, 18 capítulos, mais de 700 versos ou 700 versos. Gratidão.